Olá, tudo bem? Aqui é o Éder do JSBR. Esse é mais um vídeo falando do plugin Orchid. Mas nesse vídeo, diferentemente do vídeo anterior, onde eu falei do plugin de perfil Orchid, hoje eu vou falar mais especificamente da autenticação de usuário no OJS utilizando o Orchid. Muita gente não sabe ainda, mas o OJS ele permite autenticação por meio de um protocolo de terceiros. Então, nós temos aqui o protocolo OpenID, que é suportado pelo OJS para fazer tanto a autenticação quanto também o cadastro de novos usuários. O que esse plugin significa e o que ele tem de relação com o Orchid? O OpenID ele permite autenticar e fazer cadastros por meio de outras plataformas, como por exemplo o Google, como por exemplo o Instagram e até mesmo Orchid. Por que não Orchid? Né? Então, nesse eu vou me atentar mais à autenticação e cadastro de usuário utilizando o Orchid. E por que Orchid ao invés de Google ou através de Instagram? Por que nós recomendamos o Orchid para fazer o login e cadastro? Porque o Orchid ele é um dado hoje essencial para qualquer pesquisador. Ele é um identificador de nível internacional que permite identificar um pesquisador de forma única no mundo, considerando, né, a possibilidade aí de ter homônimos, nós conseguimos ainda assim identificar de forma única através do Orchid. A ideia principal do Orchid é essa, identificar de forma única o pesquisador e ter uma plataforma onde ele pode ter associado ali as suas publicações, né? Essa é a principal finalidade do Orchid. Quando nós fazemos tanto o cadastro de usuário quanto o login integrado ao Orchid, nós deixamos de ficar gravando esses dados no OJS e vamos terceirizar tanto o cadastro quanto a autenticação para o Orchid. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que o usuário, seja ele um autor, seja ele o avaliador, seja ele o editor da revista, não vão precisar ter mais um login e uma senha para se preocupar. Eles somente vão chegar lá na hora de fazer o login, vão colocar ali, né, o Orchid deles, vai permitir a autorização para fazer a autenticação e acabou. Eles não precisam mais ficar memorizando login e senha, é sempre o mesmo login e senha do Orchid que eles já usam para utilizar a plataforma do Orchid. E a outra vantagem é que ao fazer o cadastro utilizando o Orchid, ele já está vinculando o Orchid ao cadastro de usuário dele para quando ele fizer, por exemplo, a submissão aí de artigo, o Orchid para ele já vai estar preenchido. Obviamente, vai ter que preencher para os demais autores, mas daquele autor principal já vai estar preenchido, tá bom? Então, para mostrar, ilustrar esse funcionamento para vocês, eu recomendo fortemente assistir o vídeo anterior. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo. Assistam ele porque no vídeo anterior eu explico como obter a chave do Orchid. É necessário ter a chave do Orchid para que nós consigamos agora configurar o plugin OpenID para fazer tanto a autenticação quanto o cadastro de novos usuários, tá bom? Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Aqui eu tenho uma das revistas, né, que nós damos a assessoria. Eu vou acessar aqui o painel de controle. Pessoal, essa revista, deixa eu até aumentar o zoom aqui. Essa revista, ela está com o OJS 3.5, tá bom? Mas nesse vídeo que eu gravo aqui para vocês, ele se aplica, essas instruções do plugin OpenID também se aplicam para OJS 3.3 e também para OJS 3.4, tá? No 3.5 é a versão que eu vou utilizar aqui, mas como eu falei, ele também vai funcionar perfeitamente nessas versões anteriores que ainda são muito, mas muito utilizadas. Voltando aqui, eu vou aqui no painel de controle, então eu vou acessar aqui o menu de configurações, website, lembrando, nós precisamos estar aqui como editor ou gerente da revista para conseguir fazer essas configurações, tá bom? Nós vamos vir aqui no item do menu de configurações do website, plugins, e procurem pelo OpenID, tá? Tá aqui, ó, plugin de autenticação OpenID. Se vocês não encontrarem, calma, não se alarmem. Isso deve estar acontecendo porque o plugin não foi instalado. Isso é perfeitamente plausível, até porque se vocês não configuraram ainda, é até mais provável que ele não esteja instalado. Então, nesse caso,
Se vocês não acharem plugin de autenticação OpenID, venham aqui na galeria de plugins e aqui vocês vão encontrar ele e vai ter a opção de instalar. Só que aí tem um detalhe importante. Aí já não basta mais ser gerente, aí precisa ser administrador do OJS, porque somente o admin é que vai ter permissão para instalar novos plugins. O editor e o gerente conseguem ativar e configurar plugins desde que eles já estejam instalados. Instalar novo plugin é só o administrador, então se vocês não tiverem acesso como administrador aí do portal de periódicos da revista de vocês, vocês vão precisar solicitar para o administrador fazer essa instalação. Ele fez a instalação aqui pela galeria, aí o restante, os gerentes e editores conseguem fazer, tá? Basicamente, eu vou vir aqui no plugin OpenID, que já está aparecendo para mim, que ele já está ativo, inclusive. No caso de vocês, ele não vai estar ativo, né? Obviamente, porque vocês acabaram de instalar. Então, vocês vão encontrar ele aqui e vão marcar ele para que ele fique ativo, tá bom? Calma que não é só isso. Então, vocês vão marcar aqui para deixar ele ativo. E aí vocês vão expandir clicando aqui na setinha do lado esquerdo e vão vir aqui em configurações, tá bom? Ele vai abrir uma janela, uma modal. E aqui, pessoal, eu vou até desmarcar tudo aqui. Porque, supondo, né, que vocês vão configurar do zero, tá bom? Então ele não vai ter nada marcado. O que nós vamos fazer? Pessoal, o OpenID ele é compatível aí com outros tipos de autenticação, né? Como eu falei ali da Meta, né? Do Insta, ele é compatível também com o Google. O que nós vamos marcar é esse daqui, ó, ORCID, tá? Então vocês vão marcar aqui, ó, ORCID, ok? Marquem ele. E aí nós vamos ter que inserir aqui uma chave e uma senha. Por isso que eu recomendo vocês assistirem o vídeo anterior. No vídeo anterior, eu explico exatamente como obter essa chave e essa senha. Vocês vão acessar o ORCID pessoal de vocês, no caso o editor da revista, o mesmo que ele forneceu ali para configurar o plugin de perfil ORCID, que eu expliquei no vídeo anterior, pode ser reaproveitado aqui para configurar o OpenID, tá? Pode usar a mesma chave porque é a mesma revista, ok? Então, vocês vão vir aqui, vão colocar aqui o Client ID e o Secret, tá? Nos dois campos que estão aqui já ocultados. E aí, deixando ele marcado, vocês vão colocar aqui, ó, login legado. O que é o login legado? O legado, pessoal, é o login antigo, que não usa ORCID. Se vocês marcarem essa opção, significa que a pessoa vai poder fazer login pelo ORCID ou sem ORCID, tá? Eu, particularmente, prefiro não deixar o modo legado para não deixar confusão. Então, por exemplo, eu não vou deixar o modo legado. Então, todo mundo vai ser obrigado a fazer o login pelo ORCID. Aí é que entra o ponto-chave, né? E que com certeza vai ser dúvida de vocês. Mas eu configurei o OpenID para o ORCID e o pessoal que já se cadastrou? Aí é que está o ponto interessante. Quem já se cadastrou vai conseguir, teoricamente, acessar também. Por quê? A partir do momento que eu configuro, tá? Vamos supor que eu não deixei o modo legado. Então a pessoa agora é obrigada a usar o ORCID. Mas a pessoa quando se cadastrou sem o ORCID. O plugin não estava configurado. Pois é. A pessoa vai ter que fazer o login com o ORCID, ela vai pedir, quando ela clicar em fazer o login, ela vai pedir para fazer o uso do ORCID, né, que é aquela tela de autorização, né, que o ORCID vai apresentar. Então a pessoa vai colocar o login e a senha, vai autorizar, e aí ele vai ver que a pessoa que fez o login no ORCID não tem um login vinculado no OJS. Então o que o OJS vai fazer? Aí ele vai ver, né, se o usuário não está vinculado ainda a um login no OJS. Ele vai pedir para a pessoa colocar o login e a senha do OJS. Mesmo que a pessoa tenha salvo esse login e senha no navegador, ele vai permitir preencher com os dados que estiverem salvos no navegador. E aí, a pessoa fez o login, vinculou. Vinculou pela primeira vez, ele já fica vinculado agora para o resto da vida. Ou seja, a próxima vez que a pessoa for fazer o login, ela faz o login pelo ORCID, já está vinculada a conta com a conta OJS e segue a vida. Nunca mais a pessoa vai precisar se lembrar do login e da senha do OJS, tá? Isso é muito interessante. E aí, nós temos aqui também o cadastro, né?
Então, da mesma forma com que eu tenho o login legado, eu tenho também o registro legado. O que é o registro legado? Como o próprio nome diz, é o cadastro legado. O cadastro legado é aquele cadastro que a pessoa faz o cadastro no OJS, mas sem vincular ao ORCID. Esse eu fortemente recomendo não marcar, tá? Tem muitas revistas que a gente está usando por enquanto o login legado, quando usa tanto com o ORCID como sem, mas o registro a gente está colocando, forçando todos os usuários novos a integrarem com o ORCID, né? Isso garante que todos os novos usuários já vão estar integrados com o ORCID e que já vão ter o ORCID preenchido no respectivo cadastro, tá? Mas no melhor dos mundos é não marcar nenhum dos dois, né? Já que vai usar a integração com o ORCID, vamos ser 100% ORCID. O pessoal que já está cadastrado, quando for fazer o login pela primeira vez, mesmo já estando cadastrado da época anterior ao uso do ORCID, ele vai pedir para integrar, né? Não conseguiu? Aciona o suporte que vai estar ali na página de contato da revista. Esse é o melhor dos mundos. É o que nós recomendamos aí para a maioria das revistas. Claro, cada editor fica à vontade para decidir qual forma acha melhor trabalhar, tá? É só uma dica nossa, porque a gente sabe que ter formas diferentes, da mesma forma que você tem uma flexibilidade para o usuário, você acaba também gerando uma demanda maior de suporte, tá? Mas é isso. Então, eu configurei aqui sem o modo legado. Vou salvar. Aqui ele tem uma tela de configuração de secret, tá? Eu vou trocar essa daqui, obviamente, que está aparecendo nesse vídeo, mas eu recomendo, caso já tenha, clique aqui para gerar uma nova e aí vocês vão gerar um segredo novo. Esse segredo novo é utilizado ali para integração do ORCID com o OJS, mas ele não é a chave do ORCID. A chave do ORCID é essa que está oculta aqui e essa a gente só consegue trocar se a gente for lá no nosso cadastro pessoal do ORCID, tá? Então, se já tiver um secret aqui, gerem um novo, tá bom? Por segurança. Então, vou salvar aqui as informações. Salvei e teoricamente então está pronto, tá? Para comprovar que está funcionando, olha só que legal. Eu vou fazer o logout aqui, tá? E vou vir aqui, ó, acesso. Quando eu venho em acesso, ó, só tem a tela de integração com o ORCID. Quando eu venho em cadastro, só tem a tela de integração com o ORCID. E como que o ORCID diferencia? Na verdade, quem diferencia não é o ORCID, quem diferencia é o OJS. Por quê? Porque o botão é o mesmo, tanto para o cadastro quanto para o login. O que vai mudar é que e-mail de... Aliás, que conta de ORCID que vai voltar vinculada, né? Porque quando ele faz autenticação com o ORCID, ele devolve um ORCID. E aí o OJS vai saber que aquele ORCID é de um usuário ou não, tá? Se aquele ORCID que a plataforma ORCID devolve não é de um usuário, ele sabe que é um cadastro novo, tá bom? Então, eu vou vir aqui. No meu caso, é um usuário que já existe, então ele já vai voltar autenticado. Se fosse um usuário não existente, deixa eu ver se eu consigo logar com um outro usuário aqui não existente, tá? Para mostrar para vocês. Ó, vou clicar aqui em iniciar a sessão, tá bom? Lembra que eu falei que é de um usuário não existente? Como é de um usuário não existente, ele devolveu o ORCID que eu autentiquei pelo ORCID, né? Agora o login e senha é só por lá. Ele devolveu, mas o OJS está falando, opa, eu não conheço esse ORCID aqui. E aí o que eu vou ter aqui, ó? Ah, eu já tenho uma conta no OJS? Ou não, eu sou novo? Se eu já tenho uma conta, é porque eu sou lá do modo legado, ou seja, eu fiz o meu cadastro antes dessa revista fazer a integração com o ORCID. Então eu vou clicar aqui, ó, já tenho uma conta, tá? Clicando aqui, olha só, ele vai pedir o login e senha. Eu vou colocar aqui, ó, login e a senha. Ele pode permitir, inclusive, ele vai trazer a opção de trazer os dados já salvos no navegador, caso eu tenha o login e senha salvos no navegador. E eu faço o login pela última vez. Por quê? A hora que eu fizer o login aqui, esse login e senha já ficam vinculados agora ao meu ORCID, tá? Reparem, pessoal, que isso não traz nenhum problema com relação à segurança. Por quê? Porque eu fiz o meu login com o meu ORCID e agora estou fazendo o login novamente agora com o usuário e senha do OJS. Ou seja, a pessoa autenticou lá e vai autenticar aqui. Com isso, o OJS vai fazer o vínculo dessa conta antiga com o meu ORCID e aí, para o resto da vida, agora eu passo a logar somente com o meu ORCID, tá bom? Ah, mas e se a pessoa, ao invés de clicar aqui que já tem, ela for um usuário novo? Pode ser, posso ser um usuário novo. Aí eu não entro nem no modo legado, eu vou direto para o modo ORCID, tá?
Então tá aqui, ó. Não, eu sou novo, tá bom? Ao clicar em sou novo, ele vai trazer automaticamente preenchido aqui meu nome e sobrenome. Detalhe, esse nome e sobrenome ele trouxe lá do Orchid, tá? Não sou eu que digitei não, ele trouxe de lá. Eu vou informar aqui o e-mail, o login para o meu usuário, instituição, país. Tenho que estar aqui de acordo com a declaração de privacidade, né? Posso marcar aqui para receber notificações da revista e também posso me candidatar para ser avaliador da revista. Completei o registro, tá feito. Eu nunca mais vou precisar logar, nem com login e senha, ele vai ficar vinculado ao meu Orchid, tá? Esse caso aqui é para usuário novo. Então, eu fiz a autenticação Orchid e marquei a opção de ser usuário novo, tá bom? Então, esse é o formulário de cadastro integrado com Orchid. E agora, e se já for um usuário que já fez tudo isso e já integrou, né? Ou se for um usuário que já se cadastrou nesse modo? Então, eu venho aqui. Aliás, eu tenho que fazer o logout do meu Orchid, né? Porque eu estou vinculado aqui a um Orchid de teste, que era só para fazer essa apresentação. Não estou mais. Agora sim, vou vir aqui em acesso. A hora que eu clicar em fazer o login com o Orchid, como ele não vai encontrar a autenticação Orchid, porque eu não estou mais logado no Orchid, eu fiz o logout lá, ele vai abrir a tela de login do Orchid novamente, ó. Essa tela de login é do Orchid, tá? Então, vou fazer o login agora com a minha conta Orchid pessoal e vou clicar aqui em login, tá bom? Olha só que legal, olha a mágica. Eu fiz o login e já caí aqui no meu painel de controle de usuário, tá? Ou seja, eu já estou autenticado, ou seja, eu autentiquei no OJS usando minha conta Orchid e, obviamente, eu vou ter os papéis que tiveram definidos para mim ali nas configurações de usuário da revista, né? Então, essa parte de papéis continua absolutamente sem nenhuma mudança, tá? Os papéis que foram concedidos para mim, na hora que eu fizer o login aqui com o meu Orchid, são os papéis que eu vou ter acesso. Tá bom, pessoal? Eu espero ter esclarecido. Como eu falei, o uso do Orchid ele vai facilitar bastante aí para os usuários, para não terem que ficar lembrando, né, login e senha. A gente sabe quantos logins e senhas a gente tem que ficar decorando. Então, a autenticação através de ferramentas externas é um negócio bastante útil. Com certeza vocês já usam em outras plataformas. Então, por que não trazer isso também para a revista de vocês, né? Então, se foi mais um vídeo aí para apresentar essa solução para os editores. Mais uma vez, eu sou o Éder, da JSBR. Esse foi mais um vídeo aí e vai ficar disponível aqui no nosso canal. Não deixem de seguir, de se inscrever no nosso canal, dar um joinha nesse vídeo, que a gente vai continuar gravando aí vídeos aí para ajudar o pessoal que utiliza o JS e nossa empresa também segue à disposição caso vocês estejam precisando de serviço relacionado ao JS, né? Seja novo periódico, periódico já existente, atualização de versão ao JS e também os nossos plugins exclusivos que depois eu vou fazer um vídeo falando especificamente sobre eles, tá bom? Mais uma vez, obrigado, até o próximo vídeo, pessoal, até mais, tchau, tchau.